suporte para samambaia. Tem que aumentar o diâmetro devido ao volume da planta? Não. Existem no mercado diversas plantas e existe no mercado diversos tamanhos de vaso. O que vai dar a base pro vaso no macramê é a abertura que você vai deixar para o vaso entrar. Ponto. Se você tem um vaso, mesmo que a planta seja muito volumosa, se você tem um vaso de 21 centímetros, por exemplo, de boca, né, de diâmetro, você tem que levar em consideração o vaso e não a planta. Por quê? Porque na hora que você colocar o vaso, é o suporte que vai sustentar esse vaso. Então, se ele tiver o próprio, né, se o suporte de plantas tiver na medida própria para sustentar esse vaso, não importa o tamanho da flor, da planta, que importa o tamanho do vaso. Porque se você aumentar o diâmetro do suporte de planta para colocar um vaso de 21 centímetros, que é o que eu estou usando como exemplo, porém com uma planta muito grande, o vaso pode passar livremente entre os nós se você aumentou muito esse diâmetro, se você aumentou muito esse espaço. Então, o mais importante sempre é você utilizar o vaso como apoio, como base para que você faça o seu suporte. Aí você pode falar assim, mas eu vou dar um exemplo. Tem a samambaia comum, que normalmente vem num vaso de 21 centímetros, e tem aquelas samambaias de garagem de vó, sabe aquelas samambaias bem grandes? Aquelas samambaias bem grandes, normalmente, não é uma regra, normalmente elas vêm em vaso muito maiores. Por exemplo, a samambaia de vó que eu tenho aqui, que é aquela de garagem, ela tem quase 40 centímetros de diâmetro na abertura da boca. Então, são 20 centímetros a mais do que o outro vaso. Aí sim, eu preciso aumentar a base do suporte em diâmetro para que caiba esse vaso maior, mas não é a planta. Porque você pode ter um vaso muito grande com uma planta mais murchinha e um vaso muito pequenininho com uma planta muito grande. Então, é o vaso que serve como base.